missa comemorativa dos 500 anos da primeira missa no Brasil. Prezados irmãos e irmãs, aos 26 dias de abril do ano de 1500, o sacerdote franciscano Frei Henrique Soares de Coimbra celebrava a primeira missa em terra firme no solo brasileiro. Hoje, 500 anos depois, dia 26 de abril do ano de 2000, teremos a imensa graça de reviver esse ato de fé com a Santa Missa em língua latina, oficiada pelo sacerdote franciscano Frei Pascoal Fusinato, que por muitos anos foi diretor do Colégio Franciscano Santo Antônio de Blumenau. Vamos receber Frei Pascoal com os coroinhas. Et Spiritus Sancti. Amém. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventude meam. Neste momento nós temos a parte do Confiteor, que é Confesso a Deus Todo-Poderoso, que era cantado assim. Confiteor de onipotenti, beati Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Johanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vinimis cogitationi verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. Idio precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaeli Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, e pater, orari pro mea Dominum Deo nostrum. Misereatur vestri omnipotens aeternam. Amém. Acompanhemos agora o Kyrie eleison, que significa Senhor, tem piedade de nós, e em seguida o Glória, do compositor italiano Giovanni Battista Casali, do século XVIII. Amen.
qui per immaculatam virginis conceptionem Deum Filio tuo habitaculum preparasti, quesumus, ut qui ex morte eius de Filii tui previsa, eam ab omni labe preservasti, nos quoque mundus eius intercessione a te pervenire concedas, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria, que nos fala de uma virgem escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, antes da criação, desde toda a eternidade. Lectio Libri Sapientiae. Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio. Ab eterno ordinata sum, et ex antiquis antequam terra fierit, non dunderant abissi ed ego jam concepta erant, nec dum fontes aquarum eruperant, nec dum montes gravi molli constituerant, ante collis egur parturiebar. Aduc terram non facerat et flumina et cardinis orbis terrae. Abat celos aderant quando certa lege et giro avalavat abissos, quando etere affirmavat sursum et libravat fontes aquarum, quando circundabat mari terminum sum, et legem ponebat aquis, ne transirent finos suos, quando appendebat fundamenta terra. Cum eu erant cunta componens, et delectabat per singulos dies, ludens coram Deo omne tempore, ludis in orbite rarum et deliciae esse cum filiis hominum. Nunc ergo filii audite me, beati qui custodiunt vias meas. Nos conta a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora Maria Santíssima, saudando-a como a mãe de Jesus. Vamos ouvir a aclamação Evangelho Veni Creator Sanctus Spiritus. Dominus vobiscum, et vos Spiritus tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria Dei Domine. In tempore missus est angelus Gabriel ad Deo in civitate Galilee, ad virginem cui desposatam viro, cui nomen erat Iosef, de domo David et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus. Ouçamos agora a mensagem de Frei. Boa noite para vocês. Boa noite. Graças a Deus que a noite é bonita e não é tão frio. Eu não sei como é que foi o dia que o Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa no Brasil. Se chovia, não chovia. Frio provavelmente não era, porque era lá na Bahia, não é mesmo? Bom,
Primeiramente, nós temos que dar graças a Deus por podermos estar aqui 500 anos depois que a primeira missa foi rezada no Brasil, e foi por um franciscano. E nós estamos aqui numa paróquia onde os franciscanos trabalham, onde tantos franciscanos se doaram à igreja, entre eles já falecidos, outros trabalhando em outras partes do Brasil, sem esquecer aqueles religiosos, religiosas, padres, que não são franciscanos, mas também são desta paróquia, desta comunidade de Gaspar. Sinal este que, desde o tempo em que Gaspar é Gaspar, e aqui se implantou o Evangelho, é sinal de que muitas famílias daqui têm uma vida profundamente religiosa. Não podemos esquecer as famílias que talvez não tenham religiosos ou religiosas, padres, dentro dos seus filhos, mas quantos leigos que aqui também se dedicam ao Evangelho, à evangelização, à catequese, pela mensagem que dentro do Brasil está sendo pregada há 500 anos. Os primeiros evangelizadores foram os franciscanos que aqui aportaram e aqui plantaram então a semente da vida, da mensagem, da mística, da espiritualidade de São Francisco de Assis. Nós devemos louvar a Deus por tudo isto. Celebrar significa colocar a nossa vida diante de Deus. Cada um de nós tem a sua história, pode olhar para trás. A nossa história, podemos dizer, tem talvez mais de 500 anos, mas pelo menos tem 500 anos, porque nós que nascemos temos 500 anos de história. Se a gente olha para trás e estuda aquilo que aconteceu, podemos dizer que o Brasil talvez não é bem aquele que a gente aparentemente vê. Talvez grande parte do verdadeiro Brasil está realmente escondida, ou nós nem queremos ver. Mas não se trata de nós ficarmos olhando para trás, nos lamentando de pecados dos quais temos que nos penitenciar. Temos que olhar para frente. E olhar para frente significa o nosso compromisso, a nossa boa vontade de realmente nos empenharmos a fazer alguma coisa a mais. Muita gente diz, meu Deus, mas ainda parece que estão 500 anos aqui e vai tudo do mesmo jeito. Não. Quando a gente faz a reforma de uma casa, a gente olha para aquela casa que a gente conhecia, de repente as paredes estão descascadas, o piso foi removido, a instalação elétrica, a instalação hidráulica, está tudo mexido. A gente olha e diz, meu Deus, será que vai sair alguma coisa disso aqui ainda? Só o arquiteto tem diante dele como é que a casa vai sair. A gente tem uma ideia, mas a gente não acredita que aquilo ainda pode sair bem. Então o arquiteto diz para a gente assim, calma, ainda não chegou ao fim, a reforma vai chegar ao fim, aí vai ser bonito. Eu penso que Deus diz para nós a mesma coisa. Deus diz a mesma coisa, gente, vocês estão ainda vivendo, estão caminhando, estão construindo a história do Brasil. Se tudo não está bem, vai chegar lá, vai chegar um dia um bom termo. Nós estamos na semana da Páscoa e justamente no dia da Páscoa, na noite em que a gente carregou o cílio para dentro da igreja e se lia a leitura da passagem do Mar Vermelho, eu naquele dia, quando li aquela leitura, eu comecei a pensar assim, meu Deus, era justamente dia 22, o dia do descobrimento do Brasil. Então eu pensei comigo, mas o Brasil ainda não conseguiu atravessar o Mar Vermelho. Ele está ainda dentro do Mar Vermelho, não conseguiu atravessar ainda. Se a gente olha, o mar está realmente... Se a gente pensa bem, 500 anos, quantos índios foram matados? Quantos negros vieram trazidos para cá escravizados e morreram? Quantos Chicos Mendes morrem aí pelo interior do Brasil buscando justiça? Quantos religiosos e religiosas, missionários que são presos, são matados, a gente nem sabe. Quantos leigos, quantas leigas, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens que derramam o seu sangue, sem falar de todas as outras coisas que fazem que o mar que o Brasil está atravessando seja um mar vermelho. Mas nós podemos ter confiança. Deus
nos dirige, Ele vai à nossa frente, Ele diz, eu estou convosco, e nós vamos chegar a um bom termo, não tenhamos dúvida. Porque Deus também disse assim, nenhuma palavra minha desce do céu e chega à terra, sem ela conseguir o seu efeito. E no dia de Páscoa, cuja semana estamos celebrando, festa estamos celebrando, Jesus dizia àquelas mulheres que foram lá para o túmulo, não tenhais medo, vão dizer para os meus irmãos que eu vou na frente deles para Galileia. Nós não devemos ter medo. Nós devemos olhar para trás, agradecer a Deus os 500 anos e olhar para quando nos colocando dentro desta comunidade, trabalhando, buscando justiça, buscando paz. E quem eram aqueles homens aos quais as mulheres foram mandadas? Vamos dizer a eles que eu vou diante deles para Galileia. São aqueles que têm medo, são aqueles que fogem dos compromissos, são aqueles que buscam subterfúgios, desculpas, não adianta mais, porque a gente vê que não tem jeito mesmo, vai continuar, sempre foi assim, vai continuar. Estes são os tímidos, os medrosos, aqueles que Jesus diz, vão lá dizer para eles, eu vou à frente, eu vou ser vencedor, todos que vão comigo vão vencer. Então, todos aqueles que estão aqui, vamos unir-nos, dizer a Deus muito obrigado pelos 500 anos dos franciscanos no Brasil, pelos 500 anos de fé que foi plantada lá em Porto Seguro e se espalhou pelo Brasil inteiro. Vamos dizer a Deus muito obrigado e ao mesmo tempo pedir perdão das nossas responsabilidades do Mar Vermelho em que nós estamos ainda navegando. Tomara que seja pé enxuto, tomara que seja de gente que quer fazer o bem, que quer deixar pegadas de justiça, de paz e de amor. E não tenhamos medo, vamos fazer como as mulheres. Jesus nos diz, não temais, ide anunciar aos meus irmãos que eu vou precedê-los. Então é para dizer a todo mundo, Deus caminha conosco, Deus está com o nosso Brasil, Deus está com a nossa igreja, que está há 500 anos evangelizando os brasileiros. Vamos nós introduzir-nos dentro desse realmente dias de paz, de justiça, de amor, e vamos dizer aos nossos irmãos, vale a pena a gente ser brasileiro, vale a pena viver neste país, vale a pena ser cristão, vale a pena ter um espírito de São Francisco, vale a pena a gente levar a mensagem para frente e acreditar que a palavra de Deus não é inútil, ela tem o seu efeito. Nós teremos dias melhores, assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostrum, totiusque ecclesiae sue sancte. Salutarem ostiam in commemorationem Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae,
tibi Domine oferimus, suscipe et presta ut sic utilam tua gratia perveniente, ab omni labimunem profitemur, ita eius intercessione ad culpis omnibus liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amém. Iniciamos agora o prefácio, que é a oração eucarística. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, seclum et salutare. Nos sibi semper ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et in conceptione Beate Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Quod unigenitum tuum, Spiritus obumbratione concepit, et virginitatis gloriae permanenti immune exersum mundo extulit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes, ac beata serafim, socia exultatione concelebrant. Conquibus et nostras voces, ut admite iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Temos agora a execução dos santos pelo coro Santa Cecília. Placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas gregere numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus benedicere, adscriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguinis fiat dilectissimi filii tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum
a te Deum Patrem, suum omnipotentem, tibi gratias agens. Benedixit, fregit, dedit quid sui discipulis suis dicens. Accipite et manducati ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens educens preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, dedit qui discipul, accipiti et bibiti ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti, mysterium fidei qui provabis et promultis, e fundetur in remissionem peccatorum, quasi escunque hoc feceritis in meam facietis. Mysterium Fidei, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ude et memoris Domini nos servitui, sed plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab infelis resurrectionis, sed et in celus gloriose ascensionis, oferimus preclare maiestati tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetue, supraque propicio ac sereno vultu, respicere digneris scepta abere sicut abscepta abere dignatus est, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostre Abrae, et quod tibi octulit summus sacerdus tuus Melchisedec, sanctum sacrifices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altari tuum, in conspectu divinae maiestatis tui, ut quod ex ac altaris participationes sacrosanctum filii tui, corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum petuarum, qui nos precesserunt cum signum fidei et dormierunt somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgias deprecamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum esperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, Domnum Sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non estimatur meriti, sed venie quesumus largitur admite per Christum Dominum nostrum. Amen. Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per Christum, con Christum et ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et omnis gloria. Amen. 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 Amen.
Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine, presentibus et futuris, et intercedente beatam gloriosa semper Virgine Dei genitrice, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque om Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adjuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Domini Iesu Christi, ecco mixio et consecratio corporis et sanguinis, Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Ecce Dei, ecce vitorit peccata mundi, Domini non sum deus, ut inter subtectum meum, satantum dic verbo, et sana animam meam.
Dominus vobiscum. Et co spiritu tuo. Sacramentum quesum simus Domine Deus noster, ilius in nobis culpe vulnera reparent, aqua immaculatam Beate Mariae conceptionem singulariter preservasti, per Dominum nostrum Iesum Christe cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et co spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia.
feito carne, é o amor de Deus que veio ao mundo e se fez carne. Assim, os filhos de um casal é o amor do casal feito carne, feito gente, feito vida. Então vamos agradecer a Deus, toda a comunidade, por este casal que celebra seus 25 anos de vida matrimonial. E os casais todos aqui presentes procurem também renovar o seu compromisso matrimonial, a sua vontade de viver aquele sim que foi dito com tanto empenho no dia do casamento, ao mesmo tempo dito assim com tantas angústias, com tantos pontos de interrogação, com tantas incertezas, com tantos sonhos, com dúvidas e tanta coisa. A vida vai trazendo sempre novidades. E na medida em que nós somos capazes de responder um sim a cada novidade que aparece, mesmo quando a novidade é assim um pouco diferente daquilo que a gente imagina, então a gente é capaz de dizer sim. Isso é ser fiel, é ter fidelidade, é ter persistência, é ter equilíbrio. Então vamos agradecer a Deus todos juntos, e nada melhor do que a gente rezar uma Ave Maria para agradecer a Deus o casamento. Como é seu nome ainda? Como? Paulo. Senhora? Verônica. Então vamos todos juntos rezar uma Ave Maria por este casal, por seus filhos, para que eles sejam um casal digno e de muita testemunha cristã dentro da comunidade. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Todo mundo vai estender a sua mão sobre esse casal e os seus filhos. Vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor esteja à vossa frente para vos guiar. Esteja ao vosso lado para vos acompanhar. Amém. Esteja atrás de vós para vos defender e proteger. E esteja sempre acima de vós para vos abençoar com todas as bênçãos do céu e da terra, que elas desçam sobre vós, sobre a vossa família, sobre os vossos empreendimentos e trabalhos, e convosco permaneça para sempre. Amém. Parabéns. Agradecimentos sinceros ao Frei Pascoal, que veio celebrar conosco esta Santa Missa, ao Coro Misto Santa Cecília, ao Clube Musical São Pedro, ao Gabriel e a sua equipe do Departamento de Cultura da Prefeitura, que montaram este cenário belíssimo, e a presença de todos aqui. Eu acredito que mesmo não entendendo tudo, mas nós sentimos aqui a vibração que houve no descobrimento do nosso país, entre as pessoas que aqui chegaram e as pessoas que aqui estavam. Entre eles houve uma confraternização, mesmo não entendendo um a língua do outro. E assim aconteceu essa noite aqui, porque Deus entendeu a nossa língua. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado.